Imagine acordar antes do amanhecer. Seus músculos doem, suas mãos estão calejadas, mas você ara a terra porque é seu, o suor é seu, a colheita é sua, até que um dia eles chegam, não com foices, não com fogo, mas com sorrisos afiados e palavras suaves. Que tal uma troca justa? Você nos dá parte do seu trabalho e nós garantimos que ninguém vai te machucar. O problema? Os únicos que podiam machucá-lo eram eles mesmos. E assim, sem espadas, sem guerra, nasceu o imposto. Não por contrato, não por escolha, mas por uma mentira repetida até virar lei. E o mais assustador, essa mentira não morreu no passado, ela só aprendeu a usar terno e gravata. Mas se você acha que isso é só sobre dinheiro, espere até descobrir o que realmente está em jogo. Imagine a cena. Você tá lá, colhendo seu trigo, criando seus filhos, achando que ninguém vai mexer com você, até que eles aparecem, os nômades. Eles não plantavam, não colhiam, mas tinham espadas. E aí veio a oferta mais antiga do mundo: me dê parte do que é seu ou eu tomo tudo. Simples, direto, brutal. Mas aqui tá o pulo do gato. Eles não invadiam, não queimavam tudo. Não, eles eram espertos. Sabiam que um agricultor morto não planta e um campo queimado não dá colheita. Então criaram o primeiro sistema: pague-nos e nós te protegemos. Proteção de quem, você pergunta? Ótima pergunta. Porque veja bem, quem mais ameaçava esses agricultores, senão os próprios nômades? Era um jogo de cartas marcadas, onde a única regra era: você perde sempre. Mas isso era só o começo, porque aí eles perceberam que podiam refinar o golpe. E foi assim que nasceu o segundo ato dessa farsa, onde tributo virou imposto e espada virou lei. E então, eles descobriram que medo cansa, que violência gera revolta. Foi assim que a espada virou psicologia. A grande sacada não era mais chegar gritando: me dê seu trigo, mas sim sussurrar: você não seria egoísta, né? Imagine a cena. Você, agricultor, olha para seu filho faminto e pensa: por que estou dando metade do que planto a esses parasitas? Mas aí eles entram na sua mente. E se os bárbaros atacarem? E se sua família ficar desprotegida? Você não é um bom pai se não pagar pela nossa bondade. E assim, sem um só corte de espada, eles fizeram você acreditar que o perigo sempre vem de outro lugar, nunca deles. Você é ingrato por questionar. Quem não paga é um criminoso, não o criminoso original. E o mais brilhante? Quando você começa a defendê-los, é pelo bem comum. Alguém tem que manter a ordem. Sem eles, seria o caos. Oh, nobre senhor, obrigado por levar meu pão. Como seria perigoso viver sem você? Parabéns. Você acabou de lavar o sangue do seu sequestrador com as próprias mãos. Mas o verdadeiro trunfo deles ainda está por vir, porque em breve eles nem precisarão mais da sua gratidão, só da sua obediência. E então, a chantagem virou protocolo. O nômade com espada agora usava ternos e decretos. O medo? O mesmo. Só que ninguém mais sangrava, só definhava. A jogada era clara: fazer você acreditar que aquela extorsão tinha outro nome: tributo, taxa, dever cívico, palavras bonitas para um velho truque: pague ou desapareça. E o pior, quem reclamava vira criminoso, insubordinado, traidor, inimigo do Estado. Era genial. Eles não só tomavam seu dinheiro, mas devolviam culpa. Cidadão, você acha justo não contribuir para o bem comum, para os hospitais, para a segurança, para a educação, para todos esses serviços que são a espinha dorsal do nosso país? Você realmente quer viver em uma sociedade onde uns poucos privilegiados controlam tudo enquanto o resto de nós luta para sobreviver? Não podemos deixar isso acontecer. Pense bem, não seria egoísmo de sua parte deixar os outros sofrerem enquanto você se recusa a ajudar? Pagar os impostos é o mínimo que você pode fazer. E se você acha que não está recebendo a sua parte, então me diga: como podemos continuar a proteger a nossa nação sem sua ajuda? Não, você não quer ser egoísta. Você quer ser parte da solução. Porque se você não pagar, quem é o verdadeiro inimigo aqui, se não você mesmo? Você está colocando em risco não só a sua família, mas a segurança de todos ao seu redor. Você é realmente um bom cidadão se não contribuir para os serviços
que garantem a nossa ordem, a nossa paz, a nossa proteção? Imagine, se todos pensassem como você, onde estaríamos? O que seria da nossa nação? Seria o caos. Os hospitais não funcionariam, as escolas não teriam recursos, a segurança seria uma ilusão. O que você quer para seus filhos? Um futuro sem esperança? Um futuro de desordem e violência? Não, você não quer isso. O certo é pagar para que todos possamos viver com dignidade, com segurança e com um futuro melhor. E se você ainda tem dúvidas, a tradução é clara. Você é o monstro por não aceitar ser roubado em nome do bem maior. Essa é a verdade. Não há mais espaço para questionamentos. A ordem precisa ser mantida e você, como bom cidadão, precisa contribuir. Caso contrário, quem está prejudicando a todos somos nós, e você não vai querer ser o responsável por isso, não é? Mas havia um calcanhar de Aquiles nesse sistema todo, algo que ninguém ousava tocar, uma fraqueza oculta que todos temiam revelar. Era uma verdade escondida nas sombras, algo que não podia ser dito, nem mesmo pensado em voz alta, algo que, se exposto, poderia fazer tudo desmoronar. E esse algo se chamava a verdade. E aqui chegamos à peça mais repulsiva desse grande quebra-cabeça. Não bastava apenas tomar o poder, eles precisavam que você acreditasse que tudo era justo, que havia uma razão sagrada por trás de tudo isso. Foi assim que nasceu o Teatro da Legitimidade, um espetáculo cuidadosamente ensaiado, repleto de rituais de coroação, juramentos solenes e procissões grandiosas. Tudo feito para criar a ilusão de que, olhem, somos mais do que simples governantes, somos seres sagrados, escolhidos para comandar, símbolo, moedas com os rostos de reis, brasões desenhados para impressionar, hinos que ecoam em cada canto. A mensagem era clara: não é roubo, é participação em algo muito maior, em algo que você, como cidadão, deveria aceitar como parte do seu dever. E claro, sempre havia os inimigos úteis, vândalos à porta, piratas, hereges, sempre alguém para justificar porque não é hora de questionar. A cada movimento, mais uma desculpa, mais um grito para silenciar as dúvidas e os que ousavam questionar. E o golpe de mestre? Foi simples. Fizeram você trabalhar para sua própria escravidão, fazendo com que você acreditasse que tudo aquilo era necessário, uma obrigação moral. Eu pago meus impostos com um orgulho que não se pode medir. Afinal, é minha obrigação como patriota, não é? Cumprir com o meu dever, sustentar o sistema que me oferece tudo o que preciso. Ou pelo menos foi isso que me ensinaram. Sim, parabéns. Não só aceitou a corrente, como beijou o chicote. A sua própria liberdade foi sacrificada em nome de um ideal falso que você aceitou com uma reverência cega. Mas como toda farsa, essa também tinha um ponto fraco, e ele estava escondido bem no lugar mais óbvio de todos. E então aconteceu a maior lavagem de imagem da história. Os saqueadores viraram estátuas, os assassinos, heróis nacionais. A violência? Essa virou conquista civilizatória. Funcionava assim. Etapa 1, mate milhares. Etapa 2, escreva a história só do seu lado. Etapa 3, chame de paz o silêncio dos que sobraram. E o truque mais cínico? Fizeram você odiar o bandido de rua, enquanto beijava os pés do bandido de cetro. Este grande líder unificou nosso povo, trouxe ordem, progresso. E como ele fez isso, crianças? Ele trouxe a paz, a segurança que todos precisamos. Os impostos que pagamos não são um fardo, são um dever cívico. Ajudam a manter nossa ordem, nossos hospitais, nossa educação. Pagar é o que mantém tudo funcionando, todos unidos. O que seria da nossa paz sem isso? Agora lembrem-se, sem os impostos, sem a obediência, não há progresso. Estamos ajudando a construir o país, a garantir nossa ordem. É simples, cumprir com o dever é garantir a paz e a segurança para todos. Tradução: este psicopata matou quem discordava e chamou de ordem o cemitério que sobrou. Mas havia um problema nesse conto de fadas todo. As vítimas nunca morriam de verdade, elas só mudavam de nome. Eis o segredo que queimaram bibliotecas para esconder. Todo o imposto é um resquício daquela primeira ameaça nômade. Só que agora, eles nem precisam mais dizer a bolsa ou a vida.
Você paga sozinho. Você se culpa se atrasa. Você defende o sistema que te suga. Mas em algum lugar, alguém sempre despertou, alguém que olhou para os números e viu que serviços públicos são a desculpa, nunca a razão, que evasão fiscal é o nome moderno para recusar ser roubado, que o verdadeiro crime nunca foi não pagar, foi criar um mundo onde isso é necessário. Aqui está a verdade que ninguém quer que você perceba. Eles não temem revoltas armadas, temem gente parando de acreditar. Porque no dia em que você entender que proteção não deveria ser um serviço pago, mas um direito natural, que lei não é ordem, é controle, que governo não é pai, é refém do próprio poder. Nesse dia tudo muda, e isso eles não podem taxar. No fim, o imposto nunca foi sobre justiça, foi sobre poder. O poder de dizer, o que é seu, na verdade, é nosso. E a pergunta que ninguém faz é, quando foi que aceitamos isso como normal? E aí, qual imposto você acha mais absurdo? O que ninguém deveria aceitar? Se esse vídeo fez você olhar para sua próxima nota fiscal com outros olhos, deixa o like.